Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do que está acontecendo com a Petrobras. Meu Deus do céu, cara. As ações estão derretendo, a empresa está perdendo bilhões em valor de mercado e tá a maior treta sobre o quanto que vai ser distribuído de dividendos, dividendos extraordinários. Nós vamos falar o contexto do que está acontecendo e vamos listar as causas, por que o mercado está batendo tanto na empresa, por que as ações caíram tanto e explicar mais ou menos o panorama de como que isso funciona no mercado, ok? Então já larga aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá. Primeiro assim, vamos estabelecer o panorama que está acontecendo no mercado e com a empresa, tá? A Petrobras ela anunciou uma redução na distribuição dos dividendos extraordinários. Tá? A empresa ela distribui bastante dividendos, tá? E os próximos dividendos que vão ser distribuídos, eles sofreriam uma redução. E essa redução não seria, pelas notícias, exatamente por uma estratégia da empresa, e sim por pressões políticas, principalmente do presidente. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a Petrobras, como eu já falei, ela distribui muito dividendo. O dividend yield da empresa gira em torno de 20%. Parte desses dividendos vão para o mercado, que são as ações negociadas, parte vai para o governo, que tem participação na empresa, e parte a empresa retém. Então você tem um caixa total e ela é distribuído segmentalmente, conforme a participação no mercado e a participação no governo. Ok? E o presidente Lula, no caso, ele achou que parte desses dividendos extraordinários seriam melhor aproveitados se, ao invés de serem distribuídos para o mercado, fossem aplicados em outros investimentos, sem ser aqueles relacionados à empresa. Pois, segundo o próprio presidente, a empresa como Petrobras e Vale, ela não pode servir somente a critérios do mercado, ela precisa servir ao país. Eu não vou entrar aqui nos critérios políticos, isso eu vou deixar para vocês. Eu vou analisar essa parte política ligada ao mercado, tá? Mas agora, se politicamente está certo, se politicamente está errado, eu não vou entrar nessa seara. Já tem vários canais de notícia aqui sobre política no YouTube e eu não sou um deles. Então vou falar exclusivamente sobre o mercado, ok? Então vamos às causas do porquê que isso caiu. As causas, na verdade, foram essas, tá? Agora eu vou explicar o porquê que o mercado bateu tanto na empresa e as ações derreteram na bolsa. A primeira causa é a seguinte. O primeiro é o valuation. Porque assim, há diversas formas de você fazer o valuation de uma empresa. Você pode fazer pelo fluxo de caixa descontado, em que você projeta o fluxo de caixa da empresa e traz ele a valor presente, descontado uma taxa, e aí você acha o valor da empresa, divide pelo número de ações e acha o valor da empresa por ação, tá? Isso aqui eu não vou entrar nesse mérito e eu não vou falar sobre esse modelo. O modelo que eu quero falar é o que está na tela de vocês aí agora, que é o modelo de Gordon. Porque ele estabelece o valor da ação pelo valor dos dividendos que a empresa vai entregar no ano que vem. Então você consegue ver aí na fórmula que os dividendos do ano seguinte, eles são diretamente proporcionais ao preço da ação. Então, vamos lá. Se você aumenta os dividendos do ano seguinte, como ele é diretamente proporcional ao preço da ação, o preço da ação também sobe. Teoricamente, na medida do que os dividendos subirem. Agora, se você, por esse modelo, reduz o preço dos dividendos a serem distribuídos, o preço da ação também vai cair. Então, esse é um dos fatores que faz com que o preço da ação no mercado esteja caindo, porque o preço da ação vai acompanhar o quanto que a empresa está distribuindo de dividendos, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que fez as ações caírem é que é problemático, tá? São os traumas passados. Principalmente durante o governo da Dilma, a Petrobras ela realizou diversos investimentos que simplesmente endividaram a empresa, aumentaram o endividamento, reduziram o seu caixa, simplesmente provocou um prejuízo bilionário para a empresa. Tá? E esses investimentos eles foram realizados não de acordo com os critérios de melhor retorno desses investimentos para a empresa, mas sim por critérios políticos, justamente pelos mesmos critérios levantados hoje em dia, que a Petrobras não pode servir ao mercado aos seus próprios interesses, tem que servir ao país. E aí fez uma série de investimentos que simplesmente foram desastrosos. Vamos levantar 3 aqui deles. Vamos lá. O primeiro investimento foi na refinaria de Abreu e Lima, que ela teve um orçamento inicial de 2 bilhões de dólares. No final do investimento, o orçamento já estava em 20 bilhões e a refinaria ainda não ficou pronta.
Então gerou um prejuízo astronômico para a empresa. E teve suspeitas de cartel, superfaturamento e qual mais você conseguir escolher aí e colocar no bolo. Então foi bem ruim mesmo. O segundo investimento desastroso que a empresa fez foi com a refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos, que foi tão desastroso que ele é exemplo nas escolas de administração e economia como um dos piores negócios já feitos na história. A empresa ela teve um prejuízo de $1 bilhão quando foi revender essa refinaria lá no Texas. Então, realmente, e está sendo investigado no TCU até hoje. Tá? Então, esse já é o segundo investimento desastroso político que a Petrobras fez. O terceiro investimento desastroso que a empresa fez, ele está aqui no Rio de Janeiro, que é o Comperj. Ele drenou 47 bilhões de reais da Petrobras e até hoje não ficou pronto. E a Petrobras ainda tem planos de retornar com esse investimento. Então, assim, você já vê que 3 investimentos com prejuízos bilionários, tanto em reais quanto em dólar, que a empresa fez por critérios políticos e não visando o retorno dos seus investimentos. E quando vem o presidente Lula e ele fala que ele quer que a empresa reduza os seus investimentos com fins de aplicar esses investimentos em outros lugares, o mercado entrou em pânico. Primeiro por causa do valuation, né? Porque aí você vai reduzir o preço da ação conforme você reduz a distribuição de rendimentos. Mas venhamos e convenhamos que não foi por causa do valuation, tá? Foi por causa da experiência passada que o mercado tem com esse tipo de investimento que trouxe para a empresa. Então as ações elas despencaram quase 15% e a Petrobras perdeu 55 bilhões de reais em valor de mercado em um dia quase. Então a empresa derreteu e o mercado até hoje ainda está com o pé atrás com essa história e ela ainda está rolando. Porque, mais uma vez, pessoal, o mercado ele olha sempre para frente, mas ele olha para frente embasado no que já aconteceu. E com base no que já aconteceu, precisamos pegar esses investimentos e olhar para o país, o resultado não foi dos melhores, tá? Então é por isso que o mercado está bem receoso com essas notícias de dividendos da Petrobras. Só que agora vamos olhar quem recebe os dividendos da Petrobras. Será que é só o mercado que recebe? Você vai ver que não. Olha só, os dividendos que a empresa distribui, eles são segmentados da seguinte forma. Você tem uma parcela de mais ou menos 63%, 63,4% de free float. O que é isso, free float? Tradução livre é livre flutuação, tá? São as ações que estão no mercado, que você pode comprar e vender a qualquer momento. São livremente, tá? Essa troca livre que se chama free float. Então, esse 63% da empresa, ela está no mercado para serem negociadas e dar liquidez, ok? O restante, ele é dividido entre acionista controlador, que é a União, e os demais entes, que são a União, os estados e os municípios. Então você tem aí cerca de 37% mais ou menos de ações nas mãos da União, Estado e municípios. Então quando a Petrobras ela distribui esses dividendos, uma boa parte desses dividendos vai inclusive para a União. E ela poderia pegar esses dividendos e aplicar nos investimentos. E não simplesmente fazer com que a empresa faça esses investimentos, tá? Eu não sei se eu estou conseguindo ser didático aqui. Porque uma redução na distribuição dos dividendos afetaria o mercado? Afetaria. 63% das ações da empresa, elas estão na mão do mercado. Só que o mercado não são só as empresas, são fundos, são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, tá na mão das pessoas sendo negociadas, tá? Os 39% restantes estão na mão do governo, seja a União, estados ou municípios. Então, quando você fala para a Petrobras ela diminuir a redução dos dividendos entregues, vai diminuir inclusive a arrecadação da União. E acredite em mim, tanto a União, os estados e municípios, eles contam com esse dinheiro no orçamento para gastar, tá? O que eu quero falar aqui para vocês, já partindo para a parte da conclusão, é que você tem uma notícia que ainda está turbulenta no mercado sobre redução de distribuição de dividendos extraordinários. Eu expliquei aqui o porquê que as ações caíram. Uma, por causa do valuation, e o segundo, por causa dos traumas de investimentos passados.
eu sei onde você investiu, né? Então, você tem esse trauma do mercado, você tem o valuation e você tem a redução da arrecadação de entes, tanto federais, estaduais e municipais, com essa redução desses investimentos. Então, a conclusão que eu quero é que vocês tirem essas conclusões. Eu estou dando aqui as informações, eu estou dando aqui as ferramentas e estou passando a visão do mercado para essa queda das ações da empresa. O governo ainda pode voltar atrás, que na verdade eu acredito que vai acabar acontecendo, tá? Vai voltar atrás, vai ser tudo como era e toda essa turbulência só serviu para dar volatilidade à empresa. E por falar em volatilidade, ainda tem suspeita de insider trader fazendo operação de compra de puts. Quando antes das ações caírem, houve uma compra violenta de puts, ou seja, opções de venda. E eu vou falar de opções mais em outro vídeo, tá? Mas quando você compra uma put, você espera que as ações caiam. E aí você teve um insider trader ou insider traders que já sabiam que o preço das ações iam cair e se encheram de puts. As ações caíram, eles exerceram essa opção e essa operação gerou em torno de 18 milhões de reais. Então ainda tem mais esse ponto aí de insider trade dentro dessas questões da Petrobras. Mas vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, manda aqui nos comentários que eu respondo para vocês, alguma coisa que não tenha ficado claro. E um grande abraço, valeu!